Queridos, bom dia. Tem nada a ver com a aula de hoje, tá? Mas eu queria aproveitar para louvar a Deus pela vida dos nossos bebês da nossa igreja. Eu estava ali atrás, vocês já sabem que eu sou chorão, então não se importem não, deixa eu falando assim mesmo, tá? Eu estava ali atrás e no momento da oração eu vi muitas vozes de bebês. Era um gritando, outro falando alguma coisinha, outro falando uau, que estava ali atrás. E assim, irmãos, que bênção. A gente sabe que para os pais é muito difícil. Enquanto eu estou aproveitando, enquanto eles estão saindo ali, viu? Para os pais é muito difícil. Eu passei por isso. Certamente a maioria aqui já passou por isso. A gente fica aperreado, fica, meu Deus, eu estou atrapalhando, né? Mas é bênção, irmãos. É bênção para a nossa igreja. Então, assim, toda vez que você escutar um gritinho de um bebê na igreja, ao invés de reclamar, agradeça. Agradeça a Deus e ore pelos pais, para que o Senhor dê entendimento, dê sabedoria, dê paciência, porque a gente sabe, eu vou repetir de novo, não é fácil, não estou dizendo aqui que é fácil, né? A gente se aperreia mesmo, a gente fica desesperado, a vontade que tem é se levantar e correr. Mas eles têm que aprender também a estar na igreja, a entender que tem momentos que eles vão poder, né, falar um pouquinho, tem momentos que eles vão cantar junto conosco, e tem momentos que eles vão ter que silenciar. E se a gente simplesmente tirar o tempo todo, eles não vão aprender nunca. Então, uma palavra para a igreja e de apoio aos pais para a igreja. Paciência é bênção. Paciência é bênção. E para os pais, paciência, vai passar. Amém? Queridos, estamos estudando aqui, de forma sequenciada, o Evangelho segundo João. Deixa eu só ver aqui como é que eu... apresentação. Pronto. E hoje nós vamos chegar no momento aqui da caminhada e da crucificação do nosso Senhor Jesus. Eu estou assistindo com a senhora minha esposa, e aí vocês não comentem que eu citei o nome dela aqui não, viu? A senhora minha esposa é Ana Paula. A gente está assistindo, né, já acabou, uma série de advogados. A gente gosta de série de advogados, assim, que tem defesa, que tem não sei o quê. E esse advogado é um advogado de defesa. E a série acontece como é esperado, né, que tem muitos casos de julgamentos, que ele se pronuncia, que ele defende lá, e que a maioria ele ganha, outras ele perde. Mas nessa série acontece uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhuma outra. O advogado é acusado de um crime e é injusto ele ter sido acusado daquele crime. Incriminaram ele, colocaram na mala do carro dele um corpo de um cliente dele, a polícia parou e ele foi acusado injustamente. E aí ele foi preso, porque ele não tinha como justificar aquele corpo lá na mala, e num primeiro momento, ele continuou preso até que houve o julgamento. E aí chega um momento lá no julgamento que a advogada dele e outras pessoas dizem assim, confesse, porque vai aliviar a sua pena, você não tem como sair dessa, não tem jeito. Confesse, vai ser melhor para você. Ele diz assim, eu não vou confessar, porque de todos os casos que eu peguei na minha vida, e nesse caso dele, ele mesmo se defende, né, junto com outra advogada, ele diz assim, eu não vou confessar porque eu tenho certeza da minha inocência. Eu nunca tive tanta certeza da inocência de um cliente como eu tenho dessa, porque sou eu sei que eu não matei, né? E eu estou contando essa historinha porque tem tudo a ver com o que a gente vai ver na aula de hoje, né? Nessa semana, né? Na semana passada, nós vimos um momento em que Jesus estava sendo julgado e condenado. Nós vimos um Pilatos hesitante, né? Mas moralmente covarde, ou seja, ele sabia que Jesus não tinha culpa naquele caso, não tinha por que ser condenado, mas ele foi covarde, entre aspas, né? A gente vai ver porque o entre aspas, né, não foi covardia de Pilatos, ele não podia fazer nada diferente daquilo, né? Os líderes judaicos, por sua vez, rejeitaram o Messias e preferiram afirmar, não temos rei senão César, o que é incrivelmente irônico, né? Porque para rejeitar o verdadeiro rei, eles tiveram que submeter-se ao poder de Roma, que eles tanto repudiavam. E se a gente for olhar para essas cenas, antes do que a gente vai estudar nessa manhã, com olhos humanos, a gente poderia dizer assim, Pilatos poderia ter feito algo mais enérgico, né? Ele era o responsável, ele podia ter dito, não, gente, por que eu vou condenar? Não tem nada, eu de fato não vi e eu não vou condenar, não importa o que vocês queiram, né? Nós
muitas vezes pensamos, quando eu leio Isaías 53, toda vez eu digo assim, é quase impossível que o povo daquela época não tenha visto em Jesus isso que a gente está lendo aqui em Isaías. E em tantos outros momentos do Antigo Testamento que aponta inteiro para Jesus. Então, aos nossos olhos, se a gente for ver e olhar com os olhos humanos, é praticamente impossível a gente dizer assim, como que eles não, na nossa cabeça, né? É impossível que eles não tivessem percebido, que todo mundo não tivesse percebido que aquele era o Filho de Deus. E aí nós chegamos aqui no capítulo 19, e hoje nós vamos estudar dos versos 17 até o 27, que começa aqui com a crucificação, os títulos colocados aqui nas nossas Bíblias, né? João 19, versos de 17 a 27, como eu falei, começa com a crucificação, depois os soldados deitam sortes, dos títulos que a gente colocou. E aí nós vemos o ápice da rejeição e da humilhação humana pela qual Jesus passou aqui. Mas também, e essa é a notícia boa, nós vemos a consumação do maravilhoso e indiscutivelmente gracioso plano de salvação que o Senhor tinha e tem para as nossas vidas. Tá? Então, vou pedir que os irmãos leiam comigo. Vamos fazer uma leitura alternada. João 19, de 17 a 27. Eu começo e os irmãos leem os versos seguintes. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse, sou o Rei dos Judeus. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos orar, queridos? Baixe a sua fronte. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Como é bom saber, de forma clara e explícita na Tua palavra, o tamanho do amor que o Senhor, por meio do Teu Filho amado Jesus, derramou sobre as nossas vidas. O tamanho da graça que o Senhor, por meio de Jesus, derramou sobre as nossas vidas. A incomparável, irremediável e única salvação que o Senhor derramou sobre as nossas vidas por meio de Jesus. Senhor, muito obrigado pelo que Jesus fez por nós, pelo que Ele continua fazendo por nós, pela intercessão e pela certeza da salvação que o Senhor coloca em nossos corações. Nos ilumina nessa manhã, para que a começar em mim nós entendamos perfeitamente a Tua palavra, que possamos aplicá-la em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, quando eu contei aquela historinha lá no começo, agora fica muito claro a que se aplica, né? O advogado lá, que era completamente inocente, ele brigou com unhas e dentes. Ele queria que fosse declarado que ele era inocente.
e a gente está vendo aqui, mais uma vez, com olhos humanos, né? Jesus era completamente inocente, muito mais inocente, infinitamente mais inocente, incomparavelmente mais inocente do que esse exemplo que eu dei aqui agora. Comparar esse advogado plenamente inocente a Jesus é como comparar um grão de areia com a imensidão do oceano. Então não dá para comparar, a gente não consegue nem imaginar a diferença. É grandiosamente diferente. E eu coloquei um monte de aumentativos aqui para ficar claro que eu não estou fazendo uma comparação simples. É só para deixar claro, de fato, o contexto. Mas Jesus não abriu a boca. Ele podia ter dito, sou inocente, ele argumentou em alguns momentos, mas em nenhum momento ele fez nada para sair daquela situação na prática. Ele sabia o quão necessário era que ele cumprisse tudo aquilo, né? E aqui em João, nós vemos uma estrutura clara, dividida em 4 pontos. Primeiro, a crucificação, que vai dos versos 17 a 18. Jesus é conduzido ao Gólgota e é crucificado. A inscrição real, lá nos versos 17 a 22, que trata do que Pilatos mandou escrever. A inscrição sobre a cruz, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. No terceiro ponto, as vestes repartidas, nos versos 23 e 24. Essas vestes representam o cumprimento da Escritura. E no quarto, o cuidado com Maria. Jesus, nos versos 25 a 27, Jesus cuida de sua mãe e entrega Maria aos cuidados do discípulo amado. E aí, na preparação da aula, eu dei uma lida em Berkhof. E ele chama esse momento do estado de humilhação de Jesus, literalmente. E aí a gente vai ver, em diversos pontos, o tamanho da humilhação pela qual Jesus passou nesse momento. Logicamente, a gente está se preparando para uma mudança de estado, né? Ele passa desse estado de humilhação, e aí não é spoiler não, tá? Mas são cenas dos próximos capítulos. Ele passa claramente desse estado de humilhação para um estado de plena exaltação. E, mais uma vez, por cumprir plenamente o que o Senhor tinha planejado desde a fundação do mundo. Então, nesse primeiro ponto, Jesus vai ao Gólgota voluntariamente. Ele próprio carregando a sua cruz. E João faz questão de dizer isso. Ele próprio carregando sua cruz. João destaca essa disposição de Jesus e dá ênfase a essa ação voluntária dele. Ainda que os outros evangelhos ainda citem Simão Cirineu, num certo momento em que ele ajuda ali a carregar a cruz, João quer enfatizar e deixar claro aqui no seu evangelho que Jesus vai conscientemente ao lugar do sacrifício. Ele não é arrastado de má vontade, ele se entrega. E aí, se alguém puder, eu vou pedir que os irmãos abram um pouquinho mais para trás em João 10. E algum irmão, por favor, leia os versos 17 e 18. João 10, 17 e 18. Por favor. Amém. Então aqui está uma verdade central da teologia reformada. A morte de Cristo não foi um acidente de história. Nada do que aconteceu aqui fugiu dos planos de Deus. Foi um ato voluntário de obediência pactual. Então Jesus, ele se entregou. Ele tinha autoridade para rever tudo isso e para que essa história acontecesse de forma diferente, mas ele obedeceu o que ele tinha que executar. Aquele lugar para onde ele foi levado era um lugar de maldição. Deixa eu só desprender aqui a bichinha um pouquinho. Pronto, agora vai. Aquele lugar era um lugar de maldição. O Gólgota é o lugar de execução, de vergonha pública e da maldição. A cruz no mundo romano era um símbolo de humilhação extrema. A gente muitas vezes já deve ter ouvido falar isso, mas não custa reforçar. A cruz era o ápice da humilhação de um condenado. Era o máximo da humilhação que poderia ser concedida, entre aspas, né, a um condenado. O Filho de Deus entrou na mais profunda humilhação para redimir o seu povo. Para vocês terem ideia de como era sério a humilhação de uma crucificação, nenhum cidadão romano, por mais grave que fosse o crime dele, ele poderia ser condenado. Então Roma tinha tanta consciência de que a crucificação era uma humilhação que passava dos limites, digamos assim,
eles faziam, mas com essa clara consciência, que eles não poderiam crucificar nenhum cidadão romano. Tamanha era a humilhação. E João é muito sóbrio aqui a descrição desse momento de João talvez seja a menor de todas, quase certamente a menor de todas. Mas ele é muito sóbrio na explicação e nos detalhes. Ele não explora detalhes físicos da crucificação. A ênfase dele não está me desculpem usar essa palavra, não está no espetáculo da dor. Porque ele poderia, testemunhando tudo aquilo, ele poderia narrar em mínimos detalhes tudo aquilo que Jesus passou. Mas a ênfase de João aqui é no significado teológico. O santo é contado com os transgressores. E isso ecoa lá em Isaías 53:12. Enquanto eu vou continuando aqui, eu vou pedir para algum irmão abrir Isaías 53:12 e ler para a gente. E outro irmão lê Deuteronômio 21:23. Então, quem encontrar primeiro Isaías 53:12 pode ler. E, na sequência, outro irmão, Deuteronômio 21:23. Amém. Deuteronômio 21:23. Quem abriu? Então, isso que a gente viu aqui agora foi cumprimento da palavra. Cumprimento da palavra. Ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi contado entre transgressores. Provavelmente aqueles dois que estavam ali com Jesus, não há certeza disso, lógico, mas o entendimento majoritário é de que eram do grupo de Barrabás, né? Barrabás foi retirado dali, aquela cruz inicialmente seria a condenação de Barrabás, ele foi retirado, Jesus foi colocado lá, e ele foi contado entre os transgressores. Um plenamente inocente, um plenamente santo, um plenamente digno de louvor, de glória e de adoração, foi contado ali entre malfeitores, entre transgressores. E aí, para que a gente já comece nas primeiras aplicações aqui do nosso estudo, Cristo não salvou seu povo à distância, quando ele se envolveu nesse projeto. E quando eu digo envolveu, não é, mais uma vez, irmãos, não é minimizando o que foi feito, muito pelo contrário. É deixando claro o tanto que Jesus nos amou. Porque ele poderia ter feito de forma diferente, mas ele se envolveu, ele encontrou na vergonha, na dor, na maldição que pertencia a nós. Ele entrou nessa vergonha, nessa dor e nessa maldição que pertencia a nós. Ele se envolveu diretamente a ponto de sofrer, e sofreu o pior tipo de morte que existia. Pense, irmão, tudo que a gente está narrando aqui nessa manhã, essa dor, essa vergonha, esse sofrimento, não era para ele. Ele tomou sobre si as nossas dores. A palavra deixa claro isso para a gente. Ele tomou sobre si as nossas dores. E aí, irmãos, toda vez que eu penso nisso, me dói de novo. Na verdade, preparando esse estudo aqui, um monte de vezes doeu muito, né? Peço a Deus que esteja doendo em você agora, em pensar que ele sofreu tudo aquilo por minha culpa e por sua culpa. E a gente não pode amenizar isso, irmãos, porque o pecado é isso, ele traz esse tipo de consequência. E muitas vezes com pequenas coisas a gente reclama. Eu não consigo não pensar isso. Eu não consigo não pensar isso. Que Jesus sendo plenamente inocente, Jesus sendo plenamente bom, completamente bom, ele não abriu a boca. E nós, que de bom e inocente não temos nada, nada, irmãos. De bons e inocentes a gente não tem nada. A gente reclama com... Eu sei que muitas vezes a gente sofre e passa por situações que não são fáceis de viver. Isso é claro, irmãos, é lógico. Não estou dizendo aqui que há situações em que a gente não deva perguntar, Senhor, por quê? Porque Jó passou por isso, a gente viu, quem esteve aqui numa quarta-feira dessas, a gente viu isso.
que Jó muitas vezes questionou o Senhor, e ele reclamou, e ele não entendia o que é que estava acontecendo. Isso é lícito, não tem problema da gente não entender as coisas. Não tem problema da gente não entender as coisas. O problema é quando a gente extrapola um certo limite. De dizer assim, e aí, vou pedir para ninguém levantar a mão não, mas se fosse para levantar a mão, eu levantava. Quantas vezes eu pensei que eu não merecia determinadas coisas? Mas, irmãos, a consequência do pecado é morte. A consequência do pecado é a morte. E nós estamos aqui, por mais dificuldades que a gente passa todo dia, por maiores que sejam essas dificuldades, por maiores que sejam esses percalços, a gente está vivendo pela graça do Senhor. E estar aqui nessa manhã é única e exclusivamente consequência da graça do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua. Então, quantas vezes a gente reclamou, né? E Jesus não abriu a boca. Então, a cruz, irmãos, nos mostra que o pecado é terrivelmente grave. O pecado é terrivelmente grave. Mas o amor de Cristo é insondavelmente grande. Então, a gente tem tantas boas notícias nessa mensagem. A salvação que nos alcançou custou um preço real. E muitas vezes, irmãos, quando a gente fala de relacionamento com o Senhor, e muitas vezes a gente erra também quando a gente está recebendo algum novo membro, alguém que é novo convertido na fé, a gente muitas vezes tenta mostrar para essas pessoas, ou tenta trazer para a nossa vida, somente um Cristo inspirador. É complicado isso, irmãos. Querem conselho, querem exemplo moral, querem conforto psicológico. E aí, quando eu digo querem, eu estou me incluindo aqui, tá? Vou dizer diferente. Queremos, né? Queremos conselho, queremos exemplo moral, queremos conforto psicológico, mas não substituição penal. A gente não quer reconhecer que a gente merecia condenação. A gente não quer reconhecer que aquilo que Jesus passou lá na cruz era culpa nossa, era para ser eu e você ali sofrendo. A gente não quer isso. Contudo, irmãos, sem cruz não há evangelho. Sem cruz não há evangelho. A igreja precisa ensinar que nossa esperança não está em sentir-se melhor. E é aí que a gente muitas vezes erra, né? A gente é recebido na igreja e muitas vezes a gente espera conforto, a gente espera palavras de consolo, a gente espera afago. E muitas vezes isso não acontece. E as pessoas se chocam algumas vezes quando isso não acontece. Né? As pessoas, às vezes, querem correr da igreja, porque elas dizem assim, não era isso que eu esperava. E aí, se você está aqui e você está nesse quadro de que eu esperava diferente. Eu não esperava estar passando agora por sofrimento. Eu não esperava dores. Eu não esperava humilhação, talvez. Eu não esperava acontecer na minha vida algo que eu esperava, que eu pensei que nunca fosse acontecer comigo. Comigo, não. Né? Mas isso tem sido essa realidade de substituição penal, como eu falei, tem sido reconciliado em Deus por meio do sangue de Cristo, porque Ele sofreu a nossa dor. Ele sofreu a vergonha que era para nós e a nossa humilhação. Sim, uma dor, vergonha e humilhação que era nossa. Jesus sofreu. E o que a cruz revela sobre o meu pecado? E mais uma vez, não precisa você responder não, é para você pensar aí agora. O que é que a cruz revela sobre o meu pecado? E aí pense, a cruz é o espelho mais fiel da condição humana. Ela nos impede de minimizar o pecado e nos obriga a vê-lo à luz da santidade do Senhor. Mas ela também nos conduz ao único refúgio. Então, ela deixa claro para a gente a nossa condição humana, de pequenos, de pecadores, de falhos, mas ela é como se ela nos pegasse pela mão e dissesse assim, está ciente de quem você é? Está ciente do seu pecado? Está ciente de que aquilo que Jesus sofreu na cruz foi por mim e por você? Agora venha cá, para eu levar para um cantinho, que Ele preparou para nós, irmãos. Que Ele preparou para nós um cantinho de reconciliação, um cantinho de refúgio, de dizer assim, agora, você não vai esquecer mais não, que você é pecador, que você é falho, que você é pequeno,
mas você sabe que você tem um canto de conforto, de consolo, porque é um canto, é uma pessoa, não é um estilo de vida. Eu quero viver confortável. Não, irmãos, não é para ser assim. Jesus é o nosso refúgio. E você entende o que é refúgio? É um lugar que você diz assim: eu não sei para onde ir, eu não tenho para onde ir. Se eu procurar correr agora, talvez eu não saiba para onde ir. Mas Ele é o nosso refúgio. Ele é esse nosso cantinho de dizer assim: eu tenho para onde ir, irmãos. Não é, eu não estou solto, eu tenho alguém que me segura pela mão e diz assim: eu sei, meu filho, que você é pecador. Eu sei que muitas vezes você se pergunta por que eu estou passando por isso, ou por que eu estou sofrendo isso, mas você tem a mim. Eu estou aqui do seu lado. E nesse momento de dor, nesse momento de angústia, nesse momento que a gente não entende, por mais que doa, por mais que seja sofrido, Ele está lá, pegando na nossa mão. Ele não tira a nossa dor, literalmente. Muitas vezes a gente espera isso também, irmãos. Que Jesus diga assim: opa, peraí que eu vou fazer igual o Anador, né? Eu nem lembro o slogan do Anador. Tinha um sloganzinho, né? Do Anador. Ou era Neusaldina, sei lá. Que tinha, como quem diz, parece que tira com a mão. Não tinha um remédio que tinha um slogan assim? Parece que tira com a mão a dor? Muito. Oi? Tomou Doril, a dor sumiu. Pronto, era o Doril, o bendito Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. E a gente quer colocar Jesus como se fosse um Doril, né? Jesus, chega aqui que está doendo, tira aqui essa dor. E não é assim que funciona, irmãos. Ele não vai tirar a dor. Ele vai pegar na sua mão. Assim, está doendo? Tá, eu sei. Mas a gente faz isso juntos. Eu estou aqui contigo. E quando ele diz eu estou aqui contigo, é que assim, eu sei, irmãos, tem muitas vezes que a gente passa por dores que você nem pode compartilhar com outras pessoas. Mas a nossa certeza é essa, que mesmo naquela dor que você não pode compartilhar com ninguém, é sua. Você não está sozinho, tem alguém contigo. E mais uma vez, Ele está lá segurando na sua mão e dizendo assim: eu vou passar tudo. Se durar um ano, vai ser um ano que eu vou estar aqui contigo do seu lado. Se pode durar só um dia? Pode, mas se durar um ano, 10, 20, eu vou estar contigo. Tá? Em resumo, a cruz revela que o nosso pecado é real, é profundo, é condenável, é impossível de ser removido por nós mesmos, mas é justamente isso que ela revela, por isso que ela revela que só Cristo pode nos salvar. E a gente parte para uma segunda parte. Eu vou tentar, irmãos, dar uma encurtada aqui, porque tem muita coisa. Eu não consigo escrever pouco aqui quando eu estou pensando. Se eu revisar 10 vezes, às 10 vezes eu mudo, né? Mas eu prometo que eu vou terminar antes de 1h da tarde. A segunda parte é o rei entronizado na cruz, dos versos 19 até o 22. No primeiro ponto, a gente vê aqui uma ironia providencial. Pilatos, ele pretendia zombar dos judeus e talvez vingar-se deles. Porque ele, naquele momento, que a gente falou ainda há pouco, ele meio que se sentiu pressionado, né? A dizer assim: você vai fazer porque a gente está pedindo e que, entre aspas, vocês dependem, mesmo que pouco de nós, mas vocês dependem, eu estou lhe pedindo que você faça. No entanto, sem perceber, ele proclama uma verdade gloriosa. Jesus é, de fato, o rei. A cruz, aqui em João, é um trono, é paradoxalmente um trono. O rei reina a partir daquela cruz. Aquilo que parece derrota é apenas o início da vitória. O que para muitos parecia derrota, o que para muitos, olhando para aquela inscrição na cruz, parecia uma forma de humilhação, e de confronto, e de afronta, né? Era a mais pura verdade. Então Pilatos, sem saber, ele estava declarando ali naquela placa a mais pura verdade. Foi colocado ali em 3 línguas. Vocês viram aqui que João deixa claro isso. Foi colocado em 3 línguas. Cadê aqui? Em grego. Quem já achou? Pronto. Hebraico, latim e grego. A inscrição foi feita em hebraico e estava aqui, ó, eu tinha colocado. Mas foi para vocês acordarem.
Há aqui um simbolismo importante, muito importante, essa inscrição nas 3 línguas. A realeza de Cristo é publicamente declarada diante do mundo plural, no sentido de que, naquela época, você escrever em latim, hebraico e grego era como se dissesse assim: qualquer pessoa que passar aqui e olhar vai entender o recado. É como se a gente pegasse todas as línguas agora do mundo e criasse uma placa com todas as línguas do mundo. Então, o que estava sendo feito ali naquele momento é dito assim: qualquer um que passar aqui e ver essa inscrição vai saber: Jesus, o Rei dos Reis, Jesus, o Senhor dos Senhores, Jesus, o Rei dos Judeus. Então, era providência até o fato de o bendito lá do Pilatos ter pedido para colocar em 3 línguas. Providência. Providência. Não tem nada que a gente vai narrar aqui nessa manhã. E se a gente continuar indo e voltando na Bíblia, não tem nada aqui que a gente possa ler, ou participar, ou refletir, que seja acaso, irmãos. E aí, por que a gente acha tantas vezes que na nossa vida tem acaso? Porque tudo que aconteceu até aqui, tudo que vai acontecer daqui para frente, tudo que aconteceu para trás, não foi acaso. Então, esqueça acaso da sua vida, certo? Não tem acaso na sua vida. Se você sair mais tarde um pouquinho, se você sair mais cedo um pouquinho, acredite, é providência de Deus, né? Acredite. Um terceiro ponto é a rejeição oficial. Os principais sacerdotes diziam: não escrevas Jesus, o Rei dos Judeus, e sim que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Eles não toleravam esse testemunho. Eles não toleravam essa inscrição lá dizendo Jesus, o Rei dos Judeus. O pecador não quer apenas rejeitar Cristo. E aí, irmãos, quando a gente está falando no pecador, isso inclui a mim e a você. Toda vez que a gente faz alguma coisa que vai de encontro àquilo que o Senhor espera de nós, mesmo que em pequena proporção, a gente está rejeitando o que o Senhor falou. É igual ao filho que eu digo assim: meu filho, não mexa nisso não. Ele vai lá e mexe. O que ele fez? Ele sabia que eu queria que não mexesse. Ele sabia que eu dei uma instrução clara para ele não mexer. Ainda assim, ele foi lá e mexeu. A gente vê isso em crianças o tempo todo. Mas a gente faz isso o tempo todo, irmãos. A gente sabe que o Senhor espera de nós. A gente sabe que Ele quer que a gente se comporte de uma determinada maneira. Mas ainda assim, a gente vai lá e faz, né? E eu não estou dizendo aqui que é fácil superar isso, não. É uma luta constante e diária contra a carne. É uma luta constante e diária contra o pecado. E a gente vai ver alguns exemplos muito claros ali na frente, tá? Daqui a pouquinho, né? O pecador não quer apenas rejeitar Cristo, ele quer redefini-lo. Ele quer um Cristo ajustado à sua conveniência. Então, assim, quando alguma coisa que eu não devo fazer é conveniente para mim, beleza, está de boa. Quando alguma coisa que a gente sabe claramente que vai contra o que o Senhor quer que a gente faça não é bom para mim, a gente fica procurando escapatórias, né? De dizer assim: não, mas foi... eu brinquei um dia desse, com perdão da palavra, eu vou repetir o que eu falei, tá? Não se choquem, eu vou explicar, tá? Mas, vez em quando, o coitado do capeta leva a culpa. E quando eu digo coitado do capeta, não é colocando ele, apesar dele ser um coitado mesmo, né? Porque ele já foi derrotado, né? Mas quando eu falei um dia desse, o coitado do capeta, o pessoal ficou assim: o coitado do capeta? Eu disse: porque muitas vezes ele leva a culpa por coisa que não tem culpa dele, não. É você, sou eu. Muitas vezes, não foi tentação do capeta, não. Ele está lá, nos rodeando o tempo todo. Ele está lá nos colocando o tempo todo tentações. Mas tem muita coisa que a gente faz que ele nem sabe. E aí, irmãos, eu não canso de lembrar disso. O diabo ele não lê a nossa mente, não. Vocês sabem disso, né? Aquilo que você está pensando, é Deus que tem acesso, né? Ele sabe de tudo antes. A palavra do Senhor diz: eu nem falei ainda, e o Senhor já sabia do que eu ia falar. Mas não deem ao capeta, ao coitado do capeta, uma qualidade, nem pode dizer que é qualidade, né? Mas um recurso que ele não tem. Então, quando você pensa em mentir, não foi o capeta que disse assim: eita, conta lá uma mentirinha. Ele nem sabia que você estava pensando em mentir, né? Então, cuidado, irmãos, para a gente não querer responsabilizar. Eu botei o capeta aqui
na história, mas muitas vezes a gente faz isso com o nosso irmão. A gente diz assim, não foi eu não, foi ela. Não foi eu não, foi Arthur. Não foi Arthur não, foi Bia. Não foi Bia não, foi o vizinho. A gente tem uma forte tendência de querer culpar os outros, né? Então, cuidado para a gente não querer colocar Cristo, ou a palavra do Senhor, ou aquilo que Ele espera da nossa vida, trazer o tempo todo para uma situação que para a gente é confortável. A gente quer se livrar da culpa. O tempo todo a gente quer se livrar da culpa. E, para isso, muitas vezes, a gente distorce a palavra. A gente coloca situações que a gente não poderia colocar da forma como a gente quer, porque a palavra é clara naquilo que a gente precisa fazer, na forma como a gente precisa se comportar. Mas a gente vê também aqui um testemunho claro quando Pilatos deu uma resposta firme, né? Ele disse, quando os judeus pediram para retirar aquela inscrição e falar assim, ele disse que era o rei dos judeus, e não Jesus, o rei dos judeus, ele respondeu assim, o que eu escrevi, escrevi. É como se ele estivesse dizendo assim, está pronto, meu amigo, não vou tirar dali não, é aquilo ali e pronto, né? Mais uma vez, Deus usa até homens ímpios para declarar a sua verdade. E aí, irmãos, para a gente fechar aqui essa segunda parte, a gente tem muito claramente aqui que a realeza de Cristo na cruz mostra que a sua obra redentora não é fracasso, mas uma conquista. Talvez você que é crente de longa data, diga assim, mas eu já sei disso, né? Que a cruz lá do Senhor não é fracasso, é conquista. Mas se você é novo na fé, ou se você está ouvindo agora a transmissão, ou vai ver isso depois, você pode ver em Cristo, naquela cena do Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus Todo-Poderoso, crucificado ali na cruz, você pode dizer assim, eita, não é isso aí que eu quero para a minha vida não, porque isso aí é fracasso, ele foi derrotado, conseguiram crucificar ele. Se você está ouvindo essa mensagem, tenha claro na sua cabeça, a cruz não foi fracasso, a cruz foi o ápice da vitória, e a vitória mais redentora, a vitória mais maravilhosa que alguém já possa ver em toda a eternidade. Ele derrota o pecado, o inferno, a morte, e é por meio da sua obediência. Jesus, naquela cruz, ele derrotou o pecado, a morte e o inferno, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E algumas aplicações dessa segunda parte. O mundo, ele ainda rejeita o senhorio de Cristo. A gente vê isso, basta sair na porta ali, né? E, infelizmente, muitas vezes nem precisa sair da porta, né? Porque a gente, e eu estou apontando dedo para ninguém, é para mim, certo? Muitas vezes, até aqui mesmo dentro da igreja, a gente tem, mais uma vez, não vou apontar o dedo para ninguém, né? Muitas vezes dentro da igreja, eu tenho atitudes que depois eu digo assim, meu Deus, eu não era para estar fazendo isso não. Porque a gente olha tudo. A gente tem essa forte tendência, né, de ficar olhando para as coisas que estão acontecendo e, mesmo caladinho, a gente fica, eita, olha, né? O pessoal do louvor já saiu, não. O André está ali. A gente diz assim, eita, errou a nota. Né? Mas são pequenas coisas. Né? Eu estou dando pequenos exemplos, mas, infelizmente, a gente sabe que tem grandes exemplos também. Né? Muitos admiram Jesus como mestre, como profeta, como um revolucionário, mas não como um rei soberano. E esse texto nos confronta com uma pergunta. Que título nós damos a Jesus? Ele é apenas um grande homem ou é o rei e senhor? E eu vou remeter novamente para o estudo da quarta-feira, que tivemos falando sobre Jó, em que a gente falou sobre a fé de segunda mão. Espero de coração, de vez em quando eu me atrapalho com o microfone. Né? Espero de coração que não seja o seu caso. Temos pouquíssimos jovens aqui, né? Pouquíssimos. Mas, por muito tempo, eu confesso, a minha fé foi de segunda mão. Eu ia para a igreja, e aí nessa época eu ia para a igreja católica ainda. Eu ia para a igreja porque minha mãe dizia que eu tinha que ir. Eu acreditava que Deus era Deus porque minha mãe dizia que Deus era Deus. Não era porque eu acreditava. Se alguém viesse para perguntar para mim, até, sei lá, uns 13, 14 anos de idade, e alguém perguntasse assim, Betânia, você tem fé? Eu dizia assim, tenho. Mas não era verdade, irmãos. Não é, estou confessando aqui, não era verdade. A minha fé era de segunda mão, veio de outro. E eu não processava isso. Para mim era verdade porque minha mãe dizia que era verdade, mas eu não entendia essa verdade. E aí,
por isso que eu quero chegar no exemplo de Jó, que quem não leu ainda, por favor, leia Jó inteiro, leia. Só leia, né? É uma história tão envolvente que você vai querer continuar lendo. É muito melhor do que qualquer filme aí que você possa ver na face da Terra. É muito bom a história de Jó. É gostoso de ler. E é gostoso, talvez gostoso não seja a melhor palavra, né? Mas é muito bom chegar no final do livro de Jó e ver aquele homem que foi fiel ao que ele acreditava, que não fraquejou na fé, mesmo com perguntas, né? Porque quando a gente vê a história de Jó dizendo assim, meu Deus, como é que esse homem suportou passar por tudo isso, né? Não dá para imaginar a dor que Jó sentiu. Talvez você já tenha passado por algum momento de extrema dor, né? E aí eu não posso deixar de pensar agora no caso que a gente viu agora, que os queridos irmãos colocaram nos grupos da igreja e repercutiu aí na internet, do pai que perdeu o filho, porque ele ficou lá dentro do carro, ele foi lá dar aula e voltou. Irmãos, se você não se colocou no lugar desse pai, pense agora, né? Você passa a sua vida inteira e você nunca precisou levar seu filho para lugar nenhum, sozinho. Ele estava passando por essa situação agora. A família dele estava vindo por conta não me falha a memória, do pai, que estava doente aqui. A esposa veio porque o pai estava doente aqui. Ele ficou sozinho com o filho lá, passando por um momento de dor, passando por um momento de dificuldade. E se nunca aconteceu com vocês, glória a Deus, mas eu já esqueci muitas vezes de que eu tinha que pegar meu filho na escola na hora certa. E aquilo ali, certamente, foi um lapso. Eu não consigo imaginar a dor desse pai, eu não consigo. Ontem, quando eu soube da história, eu chorei de novo. Porque não dá para imaginar a dor que esse homem sentiu quando ele chegou no carro e viu o filho morto. Eu orei muito já. A gente, quando soube da história, a gente pediu a Deus que consolasse o coração desse homem, porque não dá para imaginar a dor que ele sentiu. Mas, quantas vezes, irmãos, pensando nesses momentos de dor, a gente diz assim, não era para mim, não. Eu não mereci isso, não. E a gente muitas vezes não reconhece o senhorio de Jesus. É nesses momentos, talvez, e que o Senhor se revela. Para entender que aquela fé que muitas vezes eu tinha uma fé de segunda mão, eu entendo agora aquilo que a gente acabou de falar. Que num momento de dor como esse, o Senhor vem e diz assim, meu filho, eu sei que estão tirando o seu couro, eu sei que estão apontando o dedo para você, mas eu sei o que você passou. E eu sei o que você está passando agora. E mesmo que até então, não conheço o rapaz, mas se ele não tinha um relacionamento com o Senhor, talvez esse seja um momento em que Deus se revele para ele e diga assim, meu filho, essa dor que você está sentindo agora, eu passei muito mais que isso, né? E Deus vai olhar para ele assim, eu perdi meu filho também. E aquela fé, talvez, que ele tivesse de segunda mão e que muitas vezes ele tenha só ouvido falar, peço a Deus que não seja essa a realidade dele, mas se era aquela fé de só ouvir falar, como Jó disse, né, e aí eu concluo aí o gancho com Jó aqui, aquele homem bom, né, aquele homem que suportou tanto sofrimento, chega no final do livro e diz assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. É quase inacreditável ouvir isso de Jó. E é mais inacreditável ainda a gente não se assumir nessa condição, muitas vezes. De achar que a gente é super crente, de achar que a gente já conhece muito da Bíblia, de achar que a gente já tem um relacionamento bom e perfeito com o Senhor, quanto muitas vezes a gente só ouviu falar. E precisa passar por algum momento específico que o Senhor diz assim, chegue cá, meu filho, que agora você vai me conhecer de verdade, como o Senhor fez com Jó. Né? E aí, não é... pelas caridades, eu não estou colocando a situação lá que eu narrei ainda há pouco com uma situação como essa, não. Deus não é cruel conosco. As coisas acontecem sob a permissão dele, né? Mas não é não é assim que Deus trata os seus filhos, tá? Só para que a gente tenha pleno entendimento. Mas, voltando aqui, há pessoas que aceitam Jesus como ajuda emocional, mas não se submetem à sua autoridade na vida prática. Não se submete à vontade do Senhor quando a gente está falando de ética. Não se submete à vontade do Senhor quando está falando de uso de dinheiro. É como se dissesse assim,
Senhor, domina aqui minha vida todinha, mas no meu bolso cuido eu. Né? De ética. Senhor, domina aqui minha vida todinha, mas na minha empresa, se eu tiver uma oportunidade de não emitir uma nota fiscal, eu faço. Na minha vida toda pode, mas na minha empresa mando eu. Na minha vida inteira pode, mas no meu bolso mando eu. Na pureza, Senhor, domina minha vida todinha, mas o que eu assisto, decido eu. Mas o que eu faço nas minhas horas vagas, decido eu. Senhor, domina minha vida todinha, mas a forma como eu crio meus filhos, domino eu. A forma como eu crio meus filhos, domino eu. Não vem aqui não se envolver nisso não. Né? Senhor, domina minha vida todinha, mas a hora que eu quero ir para a igreja, domino eu. Não, eu estou cansado hoje, eu não vou não. Ou eu estou cansado hoje, vou dormir mais uma horinha. E eu não vou chegar naquela conversa que vocês já sabem que eu gosto de bater nessa tecla não. Senhor, para tudo, o Senhor domina. Mas para a hora que eu vou acordar no domingo, domino eu. Eu quero dormir mais um pouquinho. Não tem problema não. O Senhor espere. Né? Tá tudo bem. Senhor, domina a minha vida toda. Mas a forma como eu trabalho, domino eu. Então a gente quer colocar exceções, irmãos. E não tem exceção. Não deve haver exceção. Tá? Não deve haver exceção. Ou o Senhor, para você, é só um exemplo moral, é só um grande homem, que você olha assim. Determinada vez eu escutei de uma irmã que estava fazendo, por isso que eu sou muito a favor da sala de novos membros. E por mim, não vou mentir não, se durasse 6 meses de sala de novos membros, porque a gente pensa que todo mundo que quer ser recebido já tem plena visão do evangelho de fato. Mas a gente teve uma sala de novos membros lá em Brasília, eu nunca vou esquecer disso, que a irmãzinha, depois de 6 meses, né, participando da sala de novos membros, chegou lá na hora de ser recebida e o pastor perguntou assim, e o que é que vocês acham da Bíblia? Era uma reunião geral, né, para aprovação dos membros. Aí a irmãzinha falou assim, tem umas histórias muito bonitas. Né? Mas aí o pastor falou assim, história, irmã, história em que aspecto? Ela disse, historinha, igual a Romeu e Julieta, igual a Chapeuzinho Vermelho. Isso quer dizer que a irmã não acredita que o que está na Bíblia é verdade? Diz assim, não, tudo inventado, irmão. Tudo inventado, pastor. Né? Acredita em Deus, mas a Bíblia é historinha inventada. E ela insistiu nisso, que ela não acreditava no que está na Bíblia. Então veja, irmãos, o Jesus é para você, igual Pilatos escreveu lá em cima da cruz, Jesus, o rei dos judeus. E você coloca isso como verdade absoluta na sua cabeça. Entende que Jesus é o seu rei, o seu Senhor, o seu Salvador, e que sem ele você não conseguiria dar um passo sequer, ou ele vai ser para você só um bom exemplo. E aí, de bons exemplos, a gente pode falar amanhã todinha aqui de bons exemplos. Né? Que talvez seja inspirador. E você diz assim, nossa, que história linda e maravilhosa. Mas não muda a sua vida. Está lá, fica lá, é uma história linda e maravilhosa, amanhã eu esqueço, mas não mudou nada na minha vida. Então, cuidado, irmãos. Confessar a Cristo como rei é render a Ele toda a sua vida. Não podem haver exceções. No seu bolso, na sua pureza, na sua família, na sua ética, você tem que trabalhar o tempo todo. Você vai cair? Vai, é inevitável. Né? Para algumas coisas é evitável, mas o pecar ainda é inevitável. O homem não consegue não pecar. Eventualmente você vai pecar menos ou mais, mas o homem não consegue não pecar. Então resta a nós pedir auxílio ao Senhor e se render à sua soberania. Tá? Terceiro ponto, novamente, o cumprimento das Escrituras. Eu vou acelerar, que já falta 15 para as 2. Misericórdia. Versos 23 e 24. Primeira parte aqui desse terceiro ponto é a frieza dos soldados. Lembra? É o cumprimento das Escrituras aqui que a gente está falando. Né? Enquanto o Filho de Deus está morrendo, os soldados disputam sua roupa. A cena expõe a dureza do coração humano aqui, irmãos, nesse momento. A humanidade pode permanecer indiferente diante da glória de Cristo. E permaneceu naquele momento. A gente tem um claro exemplo disso. Acabamos de ler aqui na palavra. É possível estar muito perto da cruz e ainda assim não conhecer o crucificado. Tem tudo a ver com isso que a gente falou. Os soldados estavam ali no pé do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e eles desprezaram. E eles estavam ali lançando sortes com os pertences do Senhor. A túnica sem costura aqui, que João menciona, era toda tecida
de alto a baixo, sem costura. Alguns intérpretes aqui vão entender como apenas um detalhe histórico, e outros notam possível ressonância sacerdotal, de trazer isso como uma túnica sacerdotal, ainda que isso possa parecer um pouquinho exagerado. O outro ponto principal de João é mostrar a precisão do cumprimento bíblico, né, que a gente leu lá. Eu vou pedir rapidamente que algum irmão abra aí, esse está fácil, Salmo 22 e leia o verso 18. Quem encontrar pode ler, Salmo 22, 18. Eu pensando que estava fácil. Aí. Pronto. E João fez questão de dizer aqui, quando a gente leu, para se cumprir a Escritura. Repartem entre si as minhas vestes e jogam sorte sobre a minha túnica. O sofrimento de Jesus estava predito. A cruz não interrompeu o plano do Senhor. A cruz era o plano de Deus para a redenção. E aí, meus irmãos, a gente vê aqui que a providência divina governa até nos atos aparentemente banais dos soldados. Ou seja, era providência de Deus. E aí algumas pessoas que estavam lá, e o próprio João que viu isso acontecer, eu acho que, imagina, talvez você nunca tenha se colocado nessa situação, mas imagina João, conhecedor da palavra, ver os soldados repartindo as vestes de Jesus e jogando sortes. Lá vou eu me emocionar de novo. Não tem como, irmãos. Imagina a sensação de João em ver se cumprindo as Escrituras. Ele viu se cumprindo as Escrituras. E aí parece pequeno quando ele coloca aqui, para se cumprir a Escritura, mas imagina ele estar lá e ver isso acontecendo. Que maravilhosa graça do Senhor para a vida de João, e que maravilhosa graça dele compartilhar isso conosco aqui, né? Para se cumprir a Escritura. Então, mesmo nos atos que muitos consideraram banal ali, porque era meio que costume isso eventualmente acontecer. Mas naquele momento não foi costume. Naquele momento foi providência do Senhor. Não apenas os grandes eventos, mas também os menores detalhes estão sobre o governo do Senhor. Isso remete a outra doutrina reformada, quando a gente vê lá na Confissão de Fé de Westminster, que afirma que Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor. Então, a pequena coisa, como a gente falou lá no comecinho, né? A pequena coisa que acontece na sua vida, Deus está no controle. E aí, se você não duvida que as pequenas coisas Deus está no controle, por que muitas vezes a gente duvida que as grandes coisas fogem do controle dele? Por que a gente duvida que aquele problema muito grande que a gente está passando, o Senhor parece que não está vendo? Mas quando diz assim, não, a moto que passou aqui raspando no meu carro foi providência de Deus. Mas o grande problema da sua vida, Deus não está vendo? Né, irmãos? Então, cuidado para a gente não minimizar aquilo que o Senhor pode e faz na nossa vida todo dia. É todo dia, é todo momento. É um piscar de olhos, é um respirar. O Senhor está ali, agindo. Tá? E, para a gente finalizar essa terceira parte, já caminhando para o finalzinho mesmo, o mesmo Deus que cumpriu detalhadamente sua palavra na paixão de Cristo, continua governando a história e a vida do seu povo. O crente pode descansar. Nós podemos descansar. Nada está fora do controle de Deus. E quando eu digo descansar, isso inclui também o que muitas vezes a gente não consegue se perdoar. Né? Aquela dor que você talvez guarde consigo o tempo todo, descanse nisso também. Aquela coisa que você fez e que muitas vezes você diz assim, eu não me perdoo, vou morrer e não me perdoo. Meu irmão, quem podia perdoar, perdoou. Quem é você para dizer que não se perdoa? Quem podia perdoar, já perdoou. Não passe por esse sofrimento de forma desnecessária, não. Você pode descansar. Aquele fardo que você leva e que muitas vezes você diz assim, eita, eu não estou aguentando mais, que é a real, está levando porque quer. Porque o Senhor já lhe perdoou. O Senhor já disse assim, filho, eu estou aqui, lembra do que a gente falou lá no comecinho? Eu estou aqui, venha. Eu vou carregar contigo. E muitas vezes, se for preciso, eu levo todo. Porque o que para a gente parece um fardo muito grande, imagina
E aí eu estou falando de gente que tem relacionamento com o Senhor. Se você está passando por uma dor e por um sofrimento, e você acha que seu fardo é grande, imagina não fosse o Senhor na sua vida lhe ajudando. Você acha mesmo que você ia aguentar? Não ia não, irmão. Não ia não, irmã. O Senhor está ali. Nada foge ao controle do Senhor. Nada, nada. Às vezes, nós interpretamos nosso sofrimento como causa absoluto. A gente diz assim, eita, Senhor, lembra de novo? Não tem para onde ir, não tem para onde fugir. É perda, é injustiça, é enfermidade, é oposição. São tantas coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida. E a gente muitas vezes se vê assim, nessa situação, diz assim, eu não sei para onde correr. Mas a cruz, ela nos ensina que Deus pode realizar seus propósitos mais gloriosos justamente quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. É propósito de Deus. É propósito de Deus. E a oportunidade do Senhor nos concede de aprender com Ele e de sentir a sua presença cada vez mais próxima. E de dizer assim, Senhor, eu sei que a minha dor não está passando longe do Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo aqui nesse momento de dor e de angústia. E que o Senhor sofreu muitas dores maiores, infinitamente maiores, e mais uma vez eu não estou comparando aqui porque é incomparável, né? O Senhor sofreu isso tudo por mim. Então, agradeça a Deus. Você pode questionar? Pode. Não vá se martirizar porque de vez em quando a gente questiona, não. A gente de vez em quando vai passar por momentos de dúvida, de questionamento. Mas não deixe de agradecer. Nunca deixe de agradecer. Tá? E aí, para finalizar, de verdade, só o finalzinho aqui dos versos 25 a 27, as mulheres permanecem. Enquanto muitos fugiam dali, muitos não quiseram estar ali, essas mulheres permanecem. Isso revela coragem, fidelidade, amor, e revela que o discipulado verdadeiro aparece especialmente na hora da dor. É nesse momento em que o discipulado verdadeiro é reconhecido. Jesus chama Maria de mulher naquele momento. E aí, muitas vezes, para a gente isso soa desrespeitoso, mas a expressão não é desrespeitosa, é uma forma solene e digna. Jesus, mesmo no sofrimento extremo, fala com cuidado, com amor e com honra. Mesmo carregando o peso do pecado do povo, Jesus não deixou de cumprir o 5º mandamento. Ele honra sua mãe, providenciando cuidado para ela. Aqui vemos que a santidade de Cristo não é abstrata, né? Porque naquele momento de dor, de angústia, de sofrimento, ele poderia dizer assim, isso aqui é secundário. Mas não, Jesus se preocupou com cuidado com a sua mãe. Ele aparece em atos concretos de amor, responsabilidade e ternura. Ao confiar Maria ao discípulo amado, Jesus também sinaliza algo muito belo. A cruz cria uma nova comunidade. Somos nós aqui. Aquilo que nós vimos quando Jesus disse assim, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, é um primeiro passo, na verdade, um dos primeiros passos para isso que a gente vive hoje aqui. A minha dor, muitas vezes, pode e deve ser a dor do irmão. Quantas vezes a gente não já chorou junto aqui, irmãos? Quantas vezes a gente já chorou junto? Quantas vezes a gente já se alegrou junto? Então, isso é consequência do que Jesus fez por nós. O estar aqui junto, viver em comunidade, viver em comunhão é consequência do que o Senhor fez por nós. Os unidos de Cristo são unidos uns aos outros. A igreja nasce aos pés da cruz como uma família de fé. E é isso que é ser igreja. É estar junto, é sofrer com a dor do outro, é se alegrar com a alegria do outro, é dar a mão quando o outro precisa. Porque a minha mão, muitas vezes, pode ser justamente a mão do Senhor visível e física do lado de alguém que precisa desse amparo e desse carinho. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente diz assim, não, o Senhor está cuidando. Mas você não podia estar lá junto também? Né? Às vezes a pessoa está precisando de uma mão mesmo, de fato, ali do lado, e a gente esquece disso. Então, que nós possamos entender que nós somos uma família unida pela fé. A obra redentora de Cristo não produz apenas perdão individual, ele forma um povo. Não existe cristianismo bíblico que despreza a comunhão dos santos. Muitos de nós, e muitos que estão ali no mundo, professam fé, mas vivem isolado, sem compromisso com o corpo de Cristo. O texto nos lembra que quem é salvo por Cristo é inserido na comunhão do Senhor. É impossível não estar inserido. Por muitas vezes, a minha esposa, novamente, não comento com ela não, espero que ela não esteja assistindo. Ela sabe que muitas vezes eu digo assim,
Quando eu posso não ir, na verdade, para um lugar que tem muita gente, eu sempre evito. E aí é coisa minha mesmo, eu tenho problemas, tá? De verdade. Não é problema que eu inventei, não. Eu tenho problema de verdade. Eu fico desesperado com tumulto. Então, por exemplo, esse ano eu não dei conta de ir para a Consciência Cristã, né? Eu me desespero, literalmente. A minha vontade é levantar e correr mesmo. Não é um negócio light, não. É desespero mesmo. Não dá para explicar aqui o que eu sinto, tá? Então, muitas vezes, quando tem tumulto, quando tem muita gente, eu evito ir porque eu me desespero, tá? Mas, se eu não quisesse em nenhum momento estar aqui com os irmãos, tinha algo errado. Então, a minha vontade de estar com os irmãos não pode ser menor do que a vontade de não estar. E a gente vai sentir momentos, vai ter momentos em que você não quer estar, porque você não aguenta. Por exemplo, eu não consegui ir para a Consciência Cristã. Mas se tiver um momento em que eu digo assim, eu não quero estar na igreja, tem alguma coisa errada, irmãos. A gente tem que sentir desejo. Como é que uma mão quer ficar distante da outra? Eu vou arrancar e vou botar essa daqui lá e vou botar a outra para cá? Não, não dá, está coladinho. É um corpo. A gente muitas vezes talvez não tenha noção de que é um corpo. O corpo não dá para separar membros. Como que eu quero separar minha mão e deixar lá e o resto vir aqui? Não dá. Então, nós precisamos ter desejo ardente de estar em comunhão. E aí tem algumas partes aqui que eu coloquei, mas como agora deu certinho, vai terminar antes do meio-dia, olha. Essa parte aqui eu vou pular, olha, e vamos para algumas aplicações práticas para a gente finalizar. Primeiro, a cruz revela a gravidade do pecado. Se o perdão exigiu a morte do Filho de Deus, então o pecado não é algo leve. Então, não minimize o pecado. Não minimize o pecado. A classe de pecadores, todos nós, devemos ser levados ao arrependimento real, não apenas a uma emoção religiosa. Então, assim, quando eu sempre me pergunto isso, Senhor, será que quando eu vejo alguma coisa e eu choro, porque não se espantem, né, com o que eu vou dizer aqui, eu choro muitas vezes ouvindo a Voz do Brasil. Vocês sabiam que ainda tem Voz do Brasil no rádio? De vez em quando eu choro ouvindo a Voz do Brasil. Mas eu me pergunto, se quando eu choro, por exemplo, lendo uma passagem bíblica, ou vendo alguma coisa que me emociona, ou que me remete ao Senhor, será que é pura emoção? Ou seja, porque eu sou chorão, ou porque eu de fato entendi o recado? Porque, irmãos, você pode até não chorar, mas você não se colocar numa situação de humilhação e tristeza, quando você se reconhece, não pode ser normal. Chorar é opcional, tá? Então eu vou colocar assim, chorar é opcional. Mas reconhecer esse pecador e entender a sua condição não é opcional. Certo? Então, o arrependimento, irmãos, tem que ser real. A gente tem que entender perfeitamente que a gente precisa reconhecer o nosso pecado e se arrepender dele. Não deve ser apenas uma emoção religiosa. Dizer assim, eita, é verdade, eu fiz isso e eu devo me arrepender, mas fica só da boca para fora. Você deve se arrepender de todo o coração, arrependimento real. Segundo, Jesus não apenas sofreu, ele sofreu voluntariamente pelo seu povo. Então não foi um sofrimento qualquer, não foi uma morte qualquer, foi voluntário de um inocente. Foi voluntário de um inocente, ele não merecia aquele sofrimento. O crente cansado pode descansar na certeza de que é amado por um Salvador, que por ele foi até o fim. Porque por nós, Jesus se entregou naquela cruz. A gente vai cantar isso na cantata, né? Não é spoiler não, porque você já conhece a música, né? Por amor, Jesus se entregou naquela cruz. Foi por amor que ele derramou o seu sangue ali naquela cruz. Não foi por qualquer outra coisa, não foi porque ele queria aparecer, porque a gente faz isso de vez em quando, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa por alguém, por um irmão, por alguém familiar, para que as pessoas reconheçam em nós alguma coisa de boa. Não foi por isso que Jesus fez. Ele fez por amor. Não basta admirar Jesus, é preciso render-se ao seu senhorio. E aí, lembre daqueles pontos que a gente falou. Quais os pontos da nossa vida que a gente não tem entregue ao Senhor ainda? E aí eu vou repetir alguns aqui. Será que é na ética? Que eu aponto o dedo para os irmãos, mas hoje em dia não tem mais isso, né? Mas eu gostava muito de usar esse exemplo. Eu aponto o dedo para quem rouba, mas eu compro o DVD pirata.
E aí? É pecado de quem rouba e o meu de que estou tirando aqui o trabalho de quem fez não é pecado, não tem problema não. Né? Então, cuidado, irmãos. Será que é na ética? Será que é no dinheiro? Né? Deus, o Senhor me deu tudo, mas está tudo bem se eu não der o dízimo. Está tudo bem se eu não ajudar o necessitado. Porque dinheiro quem administra sou eu. Né? Então, não tenho responsabilidade nenhuma com a igreja. Está tudo bem. Porque nas outras coisas o Senhor é Senhor. Mas no dinheiro, não. Opa, peraí. Dinheiro é meu. Foi eu que trabalhei. Né? Então, cuidado, irmãos. Eu só dei esses 2 exemplos para a gente não se estender, porque falta 1 minuto. Estou preocupado com isso não, viu? Estou brincando. Quais são as áreas da sua vida que você não trata Deus como Senhor? Que você não reconhece que Jesus é o Senhor? Que você coloca Ele, como se dissesse assim, Senhor, peraí, só um pouquinho, que eu vou tratar de uma coisa aqui que o Senhor não pode ver não. Aí vai lá e fecha a porta pensando que Ele não está vendo o que você está fazendo ali e você tem total controle. Cuidado para você não se iludir com essas coisas, tá? Tudo aconteceu, próximo ponto, tudo aconteceu segundo as Escrituras. A Bíblia é confiável, o cristão pode construir sua vida sobre ela. O Senhor está falando conosco aqui por meio da sua palavra, não duvide disso nunca. No finalzinho, Jesus cuida da sua mãe em meio à cruz, e aí a fé verdadeira aparece em responsabilidade, serviço e amor concreto. Jesus nos mostrou isso, que mesmo no ápice da dor, ele ainda estava preocupado ali com os outros que estavam ali aos pés da cruz. E ao pé da cruz, Cristo une pessoas. Isso aqui que a gente está vivendo agora, a EBD, ela nos revela comunhão, discipulado, visitação, socorro aos necessitados, cuidado das viúvas, idosos e enfermos. Então, irmãos, peçamos a Deus que nós aprendemos e rememoremos nessa manhã tudo isso que a gente entendeu e tudo isso que a gente ouviu aqui. Que essa manhã nos traga maior consciência da nossa condição de pecadores. Isso talvez seja o principal ponto aqui, que a gente se reconheça como pecador, mas muito, e muito, e muito acima disso, nos traga plena certeza do imenso amor com o qual nós fomos amados. E que isso nos cubra de um desejo ardente e de uma expectativa incessante de estar cada vez mais próximos do Senhor. Cientes dessas áreas das quais nós muitas vezes estejamos tentando manter o Senhor afastado, seja nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida financeira. Então, que o Senhor nos revele essas... Não dá para dizer que são pequenas coisas, né? Porque muitas vezes são grandes coisas que a gente quer afastar o Senhor, que a gente pensa que o Senhor não tem controle ou não está à frente. Então, vamos orar, queridos, para encerrar nossa Escola Bíblica Dominical dessa manhã. Baixe sua fronte. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, que maravilhosa graça do Senhor para as nossas vidas, ter nos propiciado receber por meio da Tua palavra tão grandes verdades sobre o Teu amor por nós, sobre o Teu cuidado para conosco, sobre o fato, e é fato, Senhor, e nós entendemos isso e queremos aplicar isso em nossas vidas, Pai, que a nossa dor não está alheia ao Teu controle, que o Senhor não está distante de nós, principalmente nesses momentos de dor, de tristeza, que o Senhor está ali segurando a nossa mão, nos consolando, nos apoiando, muitas vezes, Senhor, nos concedendo um irmão ali do lado, que nos estende a mão literalmente, Pai, mas mesmo quando isso nos falta, a certeza, Pai, deve haver certeza em nosso coração de que o Senhor está conosco, e que nós podemos esquecer, muitas vezes, de fazer aquilo que Te agrada, de pedir perdão pelas nossas faltas e pelos nossos pecados, mas o Senhor não esquece de nós. O Senhor não deixa de olhar com graça e com misericórdia para os seus filhos. O Senhor não deixa de nos repreender quando nós erramos, Pai. E nós Te agradecemos pelas repreensões. Nós Te agradecemos porque muitas vezes a dor nos aproxima do Senhor. A certeza e a convicção e o pecado revelado a nós nos aproxima do Senhor. E nós temos a oportunidade de pedir perdão ao Senhor, sabendo que naquela cruz e por amor o Senhor se entregou. Naquela cruz e por amor o Senhor sofreu uma humilhação que
A própria lei da época não permitia que acontecesse com um cidadão romano, Pai, mas o teu Filho amado Jesus passou por toda aquela humilhação, Senhor. Passou por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento por mim e por cada um dos nossos irmãos aqui espalhados por toda a face da terra, Senhor. Então só nos resta te engrandecer, te agradecer e louvar o teu nome por tamanho amor, por tamanha graça derramada sobre as nossas vidas. Nos orienta, Pai, nos instrui por meio do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu acho que o pastor Flávio não desceu